Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos os ouvintes do podcast Som das Ideias. O tema deste episódio é o livro Wittgenstein e a Justiça, de Hannah Pitkin, teórica política norte-americana e professora emérita em Berkeley, na Califórnia. Este episódio traz a edição em áudio do debate de lançamento, que ocorreu no Departamento de Letras. Os convidados falaram sobre a importância e o caráter pioneiro da autora e a centralidade da linguagem para o campo das ciências humanas. O debate contou com a presença dos tradutores Alessandra Maia e Paulo Henriques Brito, da professora de letras Asa Nieri e André Manielli, do Ateliê de Humanidades. O evento de lançamento foi uma parceria entre a editora PUC-Rio e os departamentos de Letras, Ciências Sociais e História. A Hannah Pitkin, ela é professora em Berkeley e ela publica o estudo do doutoramento dela, que é sobre o conceito da representação política, e em seguida ela organiza um seminário sobre Wittgenstein. Só que isso aqui é o estudo dela sobre Wittgenstein. Então, ela vai começar a estudar, dialogando com o trabalho do Cavell, que tinha também uma tese premiada sobre Wittgenstein na época, e ela vai destrinchando, né, o pensamento do autor e o que ela chama de uma moda intelectual, que é a moda da linguagem, né, que é a moda da desconstrução. E o que isso nos mobiliza? Porque mobiliza a aquisição da linguagem. E como é incrível, porque não sei se com vocês acontece, mas muitas vezes quando a gente, não precisa ser filho, né, a gente convive com criança, às vezes com aluno, você vai anotando coisas geniais. Então, por exemplo, meus filhos, né, minha filha falava helicópteros. E quando ela falava helicópteros, eu achava sensacional, porque eu quase via a hélice fazendo, era mais difícil que helicóptero. Né? Ou mesmo quando meu mais velho falou assim, mãe, quando é que nós vamos na Dias das Cruzes? E o nome da rua é Dias da Cruz. Mas não faz mais sentido falar Dias das Cruzes? Faz sentido. E é um pouco, o Wittgenstein, ele vai falar um pouco sobre esse cotidiano da linguagem e o que a análise do cotidiano da linguagem, que não é simplesmente tomar o mundo empírico, né, como a fonte única, pelo contrário, se você tem uma preocupação conceitual em discutir temas da ciência política, que este é, sim, o objetivo da Hannah Pitkin, ela não vai fazer isso pelo caminho mais simples. Ela não vai fazer isso pelo caminho de uma síntese rápida. Quando ela se depara com os paradoxos, e aí ela vai chamar, né, os paradoxos de perplexidades conceituais, e aí eu tive que trazer esse livro amarelinho do Wittgenstein, porque eu comprei esse livro, ainda estava no primeiro ano de mestrado, aqui na PUC mesmo, e aí tem aquele auditório, que é aquele auditório perto do antigo DAR, e lá estava tendo um colóquio sobre Hannah Arendt. E eu fui nesse colóquio, que era um colóquio de diferentes departamentos, né? Então tinha serviço social, história, tinha filosofia, tinha ciências sociais, e estava lá o Marcelo Jasmin, que fez o prefácio, que é uma interlocução que aconteceu ao longo de todo o processo. E eu comprei o Wittgenstein, eu juro para vocês, meu primeiro Wittgenstein, porque no livro tinha uns desenhos. E eu fiquei muito intrigada, né? Porque eu estava folheando e eu falei assim, vou levar. E eu levei, obviamente que eu não li, né? Aqueles livros, quantos livros a gente compra porque a gente gostou do livro, ele era amarelo, então eu tive que vir, né? E eu falei assim, não tem um livro amarelo, achei incrível ter um pato que é um coelho que é um pato. E eu falei assim, vou levar esse livro. E, curiosamente, quando a gente se debruçou no Wittgenstein e a Justiça, que não era o conceito de representação, que era o que eu queria, porque, afinal, era o meu tema, e eu pego o Wittgenstein e a Justiça, eu vejo que um dos livros que eu usei enormemente, e que hoje é livro raro, se você vai comprar esse livro hoje, está numa fortuna, e eu comprei com um cheque pendura na época, né, que é a aluna de mestrado. Antigamente, vocês nem sabem o que é isso, mas antigamente tinha tal do cheque pendura, que você dava 3 cheques de R$20, né, comprava o livro barato, que era aquela promoção, né, do dia do lançamento. Enfim, aí essa convergência, né, que foi uma convergência muito feliz,
mas que teve também muito a ver nesse processo, né, de tradução, de perceber o que já estava vertido ao português, né? Então, o que estava vertido em alemão. Então, a gente tem esse cuidado, porque a Pitkin tem esse cuidado quando ela discute o Wittgenstein em inglês, ela tem todo um cuidado de nomear cada tradução e as referências ao original. Então, esses originais podem estar em alemão, esses originais podem estar em grego, esses originais podem estar em latim. Então, porque ela trata da filosofia política clássica, né? Ela é uma cientista política e se afirma como teórica. Eu até gosto de chamá-la de filósofa, mas tem todo um dilema de que Hannah Arendt não gostava de ser chamada de filósofa. Então, o que significa ser chamada de filósofa? Mas... e ela dialoga muito com a Hannah Arendt. Então, eu cheguei nela por muitos meios. E quando eu comecei a ler a Hannah Pitkin, ela me incomodava muito. Né? Então, assim, no meu primeiro livro, que é a dissertação de mestrado, eu sou muito crítica com ela. Então, tem algumas pessoas que hoje, quando vêm conversar comigo sobre Hannah Pitkin, elas falam assim: nossa, Alessandra, mas você foi tão dura com ela no seu livro, que eu estava muito abraçada na época com o tema da participação. E ela não dava tanto espaço assim para participação, ou ela me punha muitos problemas para o que eu queria discutir. E isso foi tão importante porque ela muda ao longo da trajetória acadêmica dela sobre o tema da participação. E isso também está nesse livro. Então, acho que é interessante perceber como ela fala que Wittgenstein tem 2 momentos, né? Então, ele tem um momento que é muito formal, que é o do Tractatus. Fala melhor. Tractatus. Ele tem 2 momentos que a gente também ficou numa dúvida de como é que a gente chamava, né? O velho do primeiro, o segundo. O novo, o primeiro, o segundo, a primeira Pitkin, a segunda Pitkin, porque ela também vai fazer esse processo de dizer que é nas cidades que a maior potencialidade da política, né, pode se concretizar, ou pelo menos que é nas cidades onde a imaginação participativa pode lidar com o dilema do cinismo, da falta de verdade, da imprecisão, da mentira, que, né, é um problema da política contemporânea já no tempo dela. Porque esse livro, né, recordando, ele marca um determinado momento que está lá nos anos 1970. Então, de uma virada linguística, de algo que estava acontecendo, e isso frutifica, né? Isso frutifica e alimenta muitas das discussões contemporâneas sobre a linguagem, sobre o ato de fala. Então, tem toda uma passagem, né, capítulos que são dedicados não só à aquisição da linguagem, que eu estava comentando com vocês, mas também a como as diferentes linguagens e as regiões de linguagem, né? Então, como as cidades, quando a gente escreve a cidade, a gente recebe alunos de vários lugares, como a forma que eles modulam, né, e se apresentam e trazem consigo. A gente pode pensar a cidade nova, a cidade velha, como a cidade se nomeia, a cidade que se nomeia em inglês, a cidade que se nomeia em francês. Tudo isso para dizer que ela também muda. Então, e ela é uma referência docente. Então, são tantas questões que ainda bem, né, que dê para a gente fazer cursos para estudar, que dê para a gente pensar linhas de pesquisa para trabalhar o assunto, porque ela também é característica de um processo de acolhimento dos seus alunos e alunas e também de incorporação à pesquisa. Então, como é que a graduação pode ser o ambiente também que prepara as pessoas, óbvio, para o mercado de trabalho, mas que também prepara as pessoas para o mercado de trabalho acadêmico, né? Que é o nosso mercado. Então, assim, como fazer esse engajamento entre a nossa sala de aula e as nossas inquietações intelectuais, porque nisso há um processo de criação e também de inovação social, de formação de novos profissionais, mas também novas pessoas que estão inquietas sobre a sociedade que elas vivem e como a universidade pode estar em contato com a sociedade. Então, eu acho que a Hannah Pitkin, ela tinha essas preocupações e Berkeley era um lugar. Então, ela estava lá no momento
né, de efervescência política, e ela não se desvencilha, tanto que ela menciona os alunos e alunas e que muitos dos problemas que às vezes ela não estava tão atenta por estar na universidade, os alunos trazem para a gente, né? Então chega na nossa sala de aula e a gente tem lá o trabalhão para lidar com aquilo, e ela pontua isso. Então, para eu não me estender muito, porque eu já me estendi um pouco, eu também queria mencionar que esse processo de desterro, porque ela também fala, né, assim, tem um contato com diferentes idiomas, que é o processo de quando você, por alguma razão, é forçado a sair do lugar onde nasceu, e é também, muitas vezes, alfabetizado na sua casa, com mais de uma linguagem, com mais de um idioma, e como isso faz você ficar um pouco obcecado pelas palavras. Então, a Pitkin, ela é uma encantada pelas palavras. Acho que isso eu também partilho com ela, porque brincar com as palavras, né? Se apresentar, eu não tive coragem de falar, Paula me apresenta como escritora, mas eu acho que, né, estou exercitando, mas eu acho que hoje publicar livros, escrever é um ato político importante, porque as pessoas, por conta do mundo digital, elas chegam muitas vezes na universidade não querendo mais escrever no papel, né, gente? E aí as pessoas não querem escrever, elas querem que os meus alunos e alunas fazem campanhas importantes, querendo me convencer de que eles não precisam escrever, né? E eles sabem que eu insisto que eles precisam escrever e escrever no papel, porque você folhear o livro, taticamente, é diferente. Você procurar o seu fato lá no livro é diferente. E redigir, então, se dizer escritora, né, escritor, eu acho que é estar na escrita e manter a escrita no mundo como uma habilidade que faz a gente pensar, refletir pausadamente e estabelecer os interregnos com o cuidado necessário, que é uma questão fina, né? Que é importantíssima para a gente poder lidar com questões complexas sem simplificá-las e sem verdades fáceis, verdades rápidas, que são perigosíssimas, porque nos levam para caminhos, né, que são os caminhos do extremismo, que são os caminhos da exclusão, que são os caminhos, né, para onde a gente, né, a história ensina que não são caminhos terríveis e que, ao mesmo tempo, nos ameaçam. Por outro lado, também é um livro, quem for ler, onde você vai poder ler sobre pintacilgos, né, os mockingbirds, que a gente, né, tem poesias. Então, aprendi muito com o Paulo nesse processo, né, e não podia pensar muito, porque se eu fosse pensar, não, estou mandando uma tradução para o Paulo revisar, daí você nem manda, porque você fica com vergonha, né, assim, Então, assim, foi um exercício. Eu me lembro que, e aí agora já concluindo, para deixar os colegas falarem, que quando a primeira vez, acho que eu não contei isso para você, Paulo, surpresa, a primeira vez que Paulo, primeira parte do texto, eu mandei para o Paulo, e aí ele me mandou a revisão, porque ele é assim, né? Ele revisa, assim, ele pega lá o Word e vai sinalizando, e a gente foi dialogando. Eu não consegui abrir o arquivo. Eu parei, eu já falei assim, cara, não vou abrir, porque eu vou abrir. O que vai vir, né? Vai que, né? E pior que ele não é uma pessoa nem um pouco, era uma pessoa maravilhosa, generosa, mas era, assim, foi a minha trava, era eu comigo mesmo. Então, eu sou muito agradecida também, queria dizer isso aqui publicamente, que foi um processo que eu era uma Alessandra e hoje eu sou outra Alessandra, e que bom, né, que eu possa sempre me transformar, né? Muda o cabelo, mas não é só o cabelo da gente que muda, não, né? É a gente se transformar e que eu possa sempre me retransformar, e é um prazer, não tem preço, assim, é uma felicidade mesmo. Muito obrigada a vocês que vieram aqui. Muito bem. Obrigado, Alessandra. Vou passar então para o André. Muito obrigado. Bom dia a vocês. Bom dia. Prazer. Muito obrigado pelo convite, Alessandra. Muito obrigado por vocês todos na mesa. Eu queria primeiro começar com algumas impressões a respeito do livro e
depois fazer uma reflexão sobre o conteúdo do livro, né, de uma forma bem rápida. Primeiro, impressões gerais sobre a própria e também o processo de tradução. Vocês vão se deparar com um livro em que a autora possui uma capacidade de articular uma reflexão densa filosoficamente, porém com uma boa prosa, ainda que às vezes careça um pouco de uma melhor estruturação em seções dos capítulos. Até uma forma de escrever também no outro livro, que são capítulos longos, com uma dificuldade de se entender com a estrutura do capítulo, porém com uma prosa que vai te levando. Então é uma reflexão filosófica que não deixa de ser também uma boa conversação com o leitor. Essa é uma característica da crítica. Então, um livro em que a reflexão filosófica faz uma articulação bem fina, com uma certa capacidade de se fazer expressar na linguagem ordinária, isso existe na Hannah Pitkin. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre a característica da autora. Só que, às vezes, a capacidade da autora pode ser prejudicada por uma tradução. Definitivamente não é este o caso. É um livro de uma tradução exímia, de altíssima qualidade. Então, é uma tradução que tem um rigor técnico e também uma fluidez de leitura. Então, queria parabenizá-los pelo trabalho, porque é muito difícil fazer isso. Porque não somente a dificuldade em si do texto, como também como é um texto que filosofa com consciência linguística, também está o tempo todo exigindo dos tradutores que eles façam também, tenham domínio, obviamente, das duas línguas, e tenham essa manutenção do registro, todo o cuidado da tradução, que às vezes se perde dentro de certas regras de tradução contemporânea. Vamos facilitar a vida do leitor e não vamos apresentar o que está sendo dito pela autora. Então tem todo o rigor de notas de rodapé, de indicação em colchetes de termos originais, o que faz com que o livro seja uma experiência rica e interlinguística, bem dentro da expressão do próprio, dentro da próprio espírito, digamos assim, da autora. Passando, então, para uma segunda, digamos, impressão a respeito do livro, que é mais de caráter do tema. Wittgenstein e a justiça. Quando você vê um texto como esse, um tema como esse, você já se vê assim diante de uma pergunta de o que isso tem a ver. Porque Wittgenstein é conhecido como um filósofo nas suas duas fases. A primeira fase muito próxima do movimento do Círculo de Viena, da pretensão de construir uma linguagem unívoca para as ciências, e a segunda fase da filosofia da linguagem com cunho pragmático. Até onde se sabe, não há nenhuma relação entre Wittgenstein e a justiça. Talvez o tema, até o título, seja um desfiche em relação ao fonte do livro. Não é só Wittgenstein e a justiça, mas sim Wittgenstein e o político, uma contribuição para a renovação da teoria social e política contemporânea. Vamos falar alguma coisa assim. Então, é um livro que já faz uma aproximação inesperada, que nos coloca na posição de reflexividade, que é bem próprio da autora. Quando a gente vê que o livro não é um livro que foi publicado nos anos 2000, mas sim foi publicado no início da década de 70, você vê também a importância e a caráter pioneiro da autora. Nesse momento, se a gente reconstrui o contexto da época, a gente estava, sim, ela está falando do fato de haver aquilo que foi cunhado como virada linguística, a centralidade da linguagem para o campo das ciências humanas. Porém, a gente está falando isso quando foi se consolidando no tempo. Ela está, no calor da hora, se deparando com esse esforço em um contexto que, por exemplo, no contexto francês, você tem, e europeu em geral, você tem uma série de movimentos que estão se deparando, estão refletindo sobre o fenômeno linguístico. Obviamente, você tem esforços no campo da fenomenologia, e ela dialoga com a fenomenologia, por exemplo, com o Merleau-Ponty, principalmente. Existem movimentos no campo do estruturalismo, que também se desdobram para a semântica ou para a semiótica. Existe uma reflexividade no campo da filosofia analítica, quando pensa no modelo saxônico. Existe uma série de movimentos também de centralidade da linguagem, por exemplo, no campo da reflexão teológica. O autor, mais ou menos no período contemporâneo da Hannah, um pouquinho antes, quando escreveu Da Interpretação, Ensaios sobre Freud, que é o Paul Ricoeur,
ele chega a falar sobre o quanto que a linguagem é central e o quanto é necessário fazer o esforço de unificação teórica sobre a linguagem, né? Tem a hermenêutica, obviamente, dentro da reflexividade também desse período, com Gadamer, e a Hannah Pitkin está se deparando com essa reflexão, trazendo o Wittgenstein, a reflexão sobre Wittgenstein, que para a gente hoje em dia pode ser óbvio, na década de 70 não era tão óbvio assim, né? Por exemplo, a renovação das reflexões sobre o estruturalismo, a passagem para o estruturalismo não tinha acontecido ainda com o aporte da pragmática. Então, a gente tem aí um caráter pioneiro dela de trazer Wittgenstein em duas partes de reflexão. Numa primeira, mostrando, basicamente, uma introdução à obra dele, nos primeiros capítulos, da primeira parte do livro, né, mostrando a importância, o caráter do pensamento dele, a forma como ele traz a reflexão sobre linguagem, essa implicação entre a reflexão filosófica e a análise linguística, e ela faz isso já mostrando muito bem, e é muito curioso isso, antevendo, né, a importância de algo que hoje ficou meio que um lugar comum de certa reflexão sobre filosofia da linguagem, que é a importância do aporte da filosofia da linguagem ordinária, ou poderíamos falar da importância do pragmatismo para as ciências humanas. Só que ela faz isso já defendendo a filosofia da linguagem ordinária de certos tipos de degenerações da reflexão, né? Defendendo a filosofia da linguagem ordinária de uma certa concepção, digamos, excessivamente convencionalista, nominalista e antifilosófica. Então, um livro que está se deparando com esse fenômeno, que estava emergindo com força na época, pelo menos, eu não sei, teria que reconstruir como é que estava no mundo anglo-saxão, mas no mundo europeu estava entrando aí no pragmatismo. Não estava com Emile Banderista, estava começando a se fazer esse esforço, né? A partir de dentro do estruturalismo. Obviamente que a Alemanha é um contexto diferente, mas via Habermas estava começando a entrar também. A reflexão via Habermas, via Karl Otto Apel. Então, é um livro que não é um livro que está falando de um movimento que passou, mas faz parte de um movimento intelectual de virada linguística. Isso eu queria demarcar como sendo algo muito, muito, muito importante. E, nesse sentido, a reconstrução que ela faz de Wittgenstein pode ser, nesses primeiros capítulos, né? A gente tem aí um livro que podemos dividir numa estruturação de duas partes. Os capítulos 2 a 7 são uma apresentação da filosofia da linguagem de Wittgenstein, do pensamento de Wittgenstein, e a segunda são os livros que ela traz os aportes da filosofia de Wittgenstein, do 8 ao 14, para a teoria social e política contemporânea, para lidar com problemas no âmbito da justiça, no âmbito da política. Esse tipo de livro é uma excelente introdução aos desafios da reflexão no âmbito da filosofia da linguagem ordinária. Então, uma boa apresentação para isso, uma boa apresentação de Wittgenstein e também uma boa entrada nos desafios do pensamento político contemporâneo, né? E nisso daí eu queria marcar o segundo ponto, que talvez tenha um pouco a ver com umas influências pessoais. Essa preocupação com a linguagem vem comigo desde a graduação, né? Eu passei muito pelo estruturalismo, pela própria filosofia do simbólico, digamos assim, tradição francesa. Cheguei a fazer, por exemplo, uma iniciação científica sobre Ernst Cassirer, né, produzir as formas simbólicas. Na dissertação, trabalhei fortemente com a retórica, a nova retórica do Chaim Bernoman, né, que é um aporte extraordinário também para reflexões contemporâneas. Então, essa preocupação com a filosofia da linguagem, ela sempre esteve presente, com as teorias da linguagem, e nesse cruzamento com a reflexão sobre a política e o político. Nesse sentido, até o Renato Lessa, que é professor daqui da casa, quando ele era professor lá no UERJ, ele deu um curso sobre filosofia da linguagem e filosofia política, a pedido meu e do Bernardo, que é um colega, e teve um curso sobre. A gente não chegou a passar pela Pitkin. Então, a retomada dessa discussão via Pitkin mostra o quão fecundo é esse esforço, que tem alguns autores importantes, mas que ainda tem muito o que fazer sobre a reflexão a respeito da teoria política a partir de um cruzamento com a filosofia da linguagem.
Pode-se fazer isso via retórica, como eu cheguei a fazer em alguns ensaios, pode-se fazer isso a partir da teoria da comunicação de Habermas, pode-se fazer isso a partir de Pollock, e, para mim, está claro, agora, a partir da leitura desse livro, esse livro, Wittgenstein e a Justiça, é um clássico para fazer essa reflexão do cruzamento entre filosofia da linguagem e filosofia política, fecundações mútuas. E, com isso, eu quero ir para a segunda parte da minha fala, não quero tomar muito tempo de vocês, que é falar um pouco sobre o conteúdo do livro. O primeiro ponto que eu acho que é importante, a Alessandra, de certa forma, falou, eu queria só enfatizar isso. Uma das coisas que está muito claro quando ela faz a reflexão sobre Wittgenstein é essa preocupação de que, se é para se fazer filosofia, a filosofia deve continuar com uma atenção muito grande ao fato de que se filosofia dentro e a partir da linguagem, né? E com cuidado com a linguagem, com os conceitos. E, nesse sentido, Wittgenstein, ele nos traz uma contribuição muito importante ao fazer-nos refletir sobre a possibilidade de lidar com perplexidades conceituais, enigmas conceituais, problemas conceituais, que muitas vezes nos colocam em becos sem saída, e se você tem cuidado com a linguagem pela qual se expressa esses problemas, você consegue sair desses becos, né? Então, às vezes, um problema que parece ser puramente filosófico é resultado de uma má formulação de questões que estão no âmbito da linguagem. Isso é, digamos, o grande aporte que tem várias consequências, vários desdobramentos que a Pitkin está trazendo nesse livro. É como que o leitmotiv do livro, né? Como é possível fazer isso? De que forma pode-se, então, caminhar nesse sentido? Para eu só fazer observações rápidas sobre o conteúdo, e selecionando só 3 capítulos, né, sem entrar em várias coisas, lembrando que ela aborda uma série de problemas no âmbito da teoria social e da teoria política, né? Questões associadas sobre o que é ação, sobre a questão da ação dentro das ciências sociais, questões relacionadas sobre o processo de julgamento, o que é juízo, como se forma o juízo, faz uma análise do primeiro livro da República de Platão, então faz várias coisas. Eu queria só focar em três linhas só, muito rapidamente, para incitar vocês a ter interesse pelo livro, né? Primeiro, de uma forma que cruza tanto com a tradição de filosofia política, né? Você pode dialogar esse livro Wittgenstein com Hobbes, com Rousseau, com Montesquieu, com toda a tradição de filosofia política, e dialoga também com a tradição de teoria social, reflexão sobre, afinal, o que torna uma teoria social possível, quais são os problemas de teoria social. Ela aborda isso a partir do problema da associação. É muito, muito interessante como que ela traz o problema da associação como um problema que atravessa o campo das ciências humanas, né? E qual é a contribuição que uma filosofia da linguagem ordinária pode dar para solucionar o problema da associação e, mais especificamente, da natureza da associação política. O que eu acho interessante, nesse caso, é que ela não se contenta, e até fala quais são os limites, das analogias muito rápidas entre linguagem e sociedade, né? A contribuição da filosofia da linguagem não é fazer analogias de assim como a linguagem funciona como sistema, o social funciona como sistema. Assim como a linguagem pode ser um modelo associativo, o social não. Ela mostra a fragilidade dessas analogias rápidas, né? E o problema da associação é abordado a partir de uma reflexão profunda sobre como que ele se formula nas teorias políticas, né? E como que a análise informada pela linguagem dos problemas da política, ela enriquece a reflexão sobre a associação. O segundo ponto que eu queria remarcar, que me chamou muita atenção e é muito, muito, muito relevante, talvez possa deixar isso para o debate,
é quando ela faz a diferença entre filosofia política e teoria política. Foi inesperado para mim, né? Dizendo que Wittgenstein é, na verdade, alguém mais próximo da teoria política do que da filosofia política. Essa contribuição para a reflexão sobre a teoria política, mais do que a filosofia política, para ela, diz muito respeito também às demandas do mundo contemporâneo, né? As ambições de formar sistemas teóricos, conceituais fechados, se mostra cada vez mais frágil. Vamos, então, nos contentar com fragmentação de tudo? Não, né? Wittgenstein permite, para ela, né, nos buscar um caminho, digamos, do meio entre a ambição de sistemas fechados, ambições de grandes sistemas filosóficos, e, digamos, de outro lado, um certo cinismo de que só há jogos de linguagem. Então é interessante, e o Wittgenstein é utilizado para o caminho do meio entre os sistemas clássicos e muitos daqueles que, a partir de um Wittgenstein mal entendido, fala só há jogos de linguagem. Não há nada mais. E jogos de linguagem entendidos de uma forma, como se fala em filosofia, nominalista. Convenções arbitrárias, possíveis de serem completamente renovadas, se fazer tábula rasa de convenções e renovar a linguagem diretamente a partir de uma reflexão sobre desconstrutiva, meramente desconstrutiva. Isso não é Wittgenstein, para Wittgenstein. E a última observação, né, nessa passagem muito rápida que eu queria fazer, é o quão interessante é o último capítulo do livro Teoria Política e o Dilema Moderno, em que ela mostra, né, o quanto que Wittgenstein ele pode, nesse caso, ser um autor que está se deparando com o dilema moderno, dialogado com outros autores do âmbito do que podemos falar de um pensamento crítico. Ela dialoga com o existencialismo, dizendo também as diferenças, e faz aproximações com Marx, com Freud, com Nietzsche, mostrando diálogos com a psicanálise. Muito, muito, muito interessante o caminho que ela segue nessa reflexão, concluindo o livro com uma reflexão, digamos, de mãos dadas com Hannah Arendt, sobre o quanto que Wittgenstein pode servir para pensar os fenômenos de alienação no mundo moderno. E com isso, mostra a força de um autor, e também a força da sua intérprete, né, em mostrar que o livro dele não o livro o Wittgenstein e a Justiça, não é um livro que trata somente de questões de análise da linguagem ordinária ou de crítica da tradição filosófica, mas também é um livro voltado para refletir sobre questões do tempo presente, né? Então, nesse sentido, é um livro de filosofia. Se bem entendemos filosofia como esse esforço, né, de pensar, a partir de uma linguagem comum, compartilhada, problemas que dizem respeito aos nossos modos de vida, né? Então, se é para continuar com filosofia política, é quando se faz exatamente essa conexão em que os problemas conceituais não são problemas vindos de abstrações, meras abstrações, no sentido de realidades intelectualmente construídas, mas sim como esclarecimentos de problemas compartilhados dentro de um modo de vida, né? E esse esforço, digamos, dialético entre a reflexão filosófica e os modos de vida compartilhados é um esforço que é bastante fortalecido com um diálogo tão erudito, interdisciplinar como era Wittgenstein com Wittgenstein. Então, é isso que eu queria demarcar. Teria muita coisa para falar, fazer cursos, seminários inteiros sobre o livro, mas é só um convite a lê-lo. Oi, gente, bom dia. Um prazer estar com vocês. Parabenizar os tradutores, porque um livro é um filho parido, então, parabéns. Na verdade, assim, o que eu quero trazer são algumas provocações, assim, para pensar não só o autor, mas todo o processo de aquisição de linguagem, representação, e inclusive a questão da linguagem à justiça, assim, baseada num outro arcabouço que eu trago comigo, que é um arcabouço muito mais contracolonial, muito mais decolonial e que está localizado em outros lugares, né?
Então, assim, primeiramente, pensar, né, essa noção do filósofo sobre a linguagem enquanto aquela mudadora da nossa compreensão de mundo, né? E aí a primeira provocação que eu me coloco, né, eu coloco aqui para vocês, é como é que essa linguagem que molda a visão de mundo, ela é atravessada pela gramática do colonialismo diante dos povos do Sul, né? É uma autora que está localizada muito bem na Anglo-Europa, falando de um filósofo que está localizado muito bem na Anglo-Europa. O quanto na contemporaneidade, a aquisição de linguagem, a percepção de si a partir da língua, o quanto ela nos molda também dentro de uma cartilha neoliberal. Né? Eu gosto muito de falar nas minhas aulas assim, por que a gente pergunta para crianças o que ela vai ser quando crescer, se ela já é? E por que a resposta a essa pergunta sempre é de caráter neoliberal profissionalizante? Né? Eu sempre falo para minha filha, ela tem 5 anos, e se vocês perguntarem para ela o que ela vai ser quando crescer, ela vai te responder: nuvem, arco-íris, árvore, trem, qualquer coisa desassociada a uma resposta ao neoliberalismo. Né? Então, você é médico, professor, pesquisador, cientista, astronauta, tudo isso são respostas a um modelo social ocidental, que é colonizador, desumanizador, radicalmente desumanizador, e que é atravessado pela linguagem. Né? Isso sem entrar na discussão sobre o racismo linguístico, que aí é um papo que eu nem vou trazer para cá, porque eu acho que nem é aqui a conversa que a gente quer ter. Mas pensa, o quanto uma gramática colonial, que o tempo inteiro nos leva a nortear as coisas, né? Quem estuda comigo sabe que eu não norteio nada, porque a gente norteou os últimos 500 anos e só se fudeu. Então está na hora de quê? Sulear, buscar os lugares do sul. E o quanto isso também não tem um impacto sobre a nossa concepção e construção de linguagem de nós para nós mesmos. Né? Então, isso a gente está falando de gramáticas coloniais, que é um conceito decolonial, da Aníbal Quijano, né? Angel Rama também fala um pouco sobre isso, Boaventura de Souza Santos também fala sobre isso, mas atualmente ele está malquisto na academia, então não vou tanto falar dele. Mas pensar nisso, assim, o quanto, por exemplo, nesse processo de aquisição de linguagem, como é que se deu a aquisição de linguagem daqueles povos que foram sequestrados em sua terra, embarcados, atravessados, desembarcados, escravizados, depois subalternizados e atualmente são servidos de um genocídio contemporâneo de múltiplas facetas, que é a faceta física, né? O mapa da violência está aí, não preciso trazer dados, mas também uma faceta espiritual, o racismo religioso, uma faceta nutricida, a gente come, né, miojo com salsicha, né, não tem acesso à feira livre, cidade como Belfort Roxo não tem feira de orgânico na cidade toda. Né? E quem é a população que vive majoritariamente nessa cidade aqui, do ladinho do Rio de Janeiro? Né? A gente não está nem falando de um lugar do interior do Brasil, muito longe. Não, a gente está falando de uma cidade de mais de 500 mil habitantes no estado do Rio de Janeiro, que tem uma multinacional chamada Bayer, que sustenta economicamente aquela comunidade. Então, o que significa isso dentro da linguagem do colonialismo e o que isso impacta na aquisição de linguagem das crianças, né? A gente pensando ali, aquele momento mesmo de você estar testando, né? Você falou da sua filha, a minha filha durante muito tempo falou boti ao invés de botei. Né? Eu boti a água e eu achava isso assim... Não conseguia corrigir. É isso, é boti mesmo. Então... mas qual é o impacto disso na formação da escolha vocabular e construção cognitiva de noção de mundo? Que essa pessoa vai ter de si e vai ter do mundo se a gramática da qual a gente vai adquirir, ela é centrada na agência e na experiência dos senhores do Ocidente. Daqueles que detêm a hegemonia. Eu não estou falando de brasileiros brancos, não. Eu estou falando de senhores do Ocidente verdadeiros, anglo-europeus, falantes de inglês, falantes de francês, falantes de alemão, com herança e descendência geracional da Anglo-Europa. Né? Porque por mais que a gente também tenha aqui, né, a nossa branquitude, né, mesmo que você tenha nascido lá em Santa Catarina do seu avô alemão, quando você é posto ao lado do senhor do Ocidente, nascido e criado na Anglo-Europa, a carta da América Latina é posta. E você perde seu branco card. Então, eu estou falando sobre esse lugar que é do filósofo, porque ele é austríaco, né? E é da pensadora que faz uma leitura desse filósofo, né? Sem desqualificar, mas mostrando que ela atende a uma agenda que é insuficiente aos povos do Sul.
Se a gente não trouxer uma discussão cuja centralidade seja pluriversal, a gente vai estar, na verdade, impondo colonialmente modos de aquisição de linguagem e detendo e justificando e explicando como o outro detém a linguagem, sem considerar as especificidades que atravessa, né? A corpo-documentação desse ser que atravessa essa aquisição de linguagem. Então, essa foi uma provocação, assim, que eu fiquei pensando, tá, mas como é que isso se dá, né, quando a gente está falando de crianças no Brasil, lá no ED, sei lá, aqui da Rocinha, que tem um outro processo de aquisição de linguagem, processo de letramento, processo de grafia, processo de habilidade fina, quando, na verdade, você tem que se jogar no chão porque a bala está comendo. Qual é o tipo de linguagem essa pessoa vai adotar e o quanto essa linguagem dá conta da experiência radical de viver essa criança e as experiências que ela vai lidar, aquela pessoa vai lidar depois disso. Então, essa foi assim, a primeira coisa que eu fiquei me questionando, né? Depois, um outro ponto é essa ideia da linguagem fundamental para estabelecer a ética, né? Qual ética? Porque a ética e a justiça existem vários tipos, né? Então, a gente precisa também sempre perceber qual é a agência de quem emite o discurso, qual é a agência daquele que está provando e conferindo valor a algum tema ou outro, não só aqui, mas academicamente para tudo, né? Porque tudo tem uma visão, tudo tem uma agência e todos nós somos dotados de agência, porque se você vive uma desagência, não é maneiro para você, não. É importante que todos nós estejamos na centralidade da nossa própria agência, né? Para a gente não virar aquela coisa assim, tô vendo o jogo jogar, mas não tô entendendo nada, é porque você é a bola. Então, é muito importante que você não seja a bola de ninguém. E, para isso, você precisa ter o quê? Agência. E o quanto ter agência, se perceber enquanto agência, passa pelo processo de linguagem. E quando a gente vai pensar a formação do Brasil e o neocolonialismo na América Latina, de maneira geral, então, majoritariamente, português, inglês, aí depois lá o francês, o espanhol ao lado de português, né, porque tem uma grande incidência, a gente precisa se perguntar como é que se deu a imposição das línguas ocidentais sobre a população escravizada aqui. E aí a gente pode recorrer, por exemplo, a obras como O Canto dos Escravos, da Clementina de Jesus, que é um disco incrível, que ela faz a recuperação dos vissungos, né? Ou seja, cantos de trabalhos escravocratas, em que qualquer pessoa que vai ouvir hoje, a gente não consegue entender o que ela está falando. Mas ela está falando português. Mas ela está falando português como? O português daquelas pessoas que foram forçadas a falar português, ou seja, um português com sotaque, ou seja, o que a gente chama de português. Como se dá a aquisição de linguagem para pessoas imersas no português? Uma forma de linguagem que não é reconhecida pela academia, porque é considerado o quê? Erro. Então, o quanto aí volto à gramática colonialista, né? Porque eu não acho que isso seja uma coisa do campo individual, né? A gente está falando aí de uma gramática simbólica, colonial e principalmente ocidental, que é imposta por um processo de colonização dos territórios de dominação, no nosso caso, português, né? A colônia de Portugal, e que, de alguma forma, vai impactar, eu diria até de uma maneira irreversível, a forma como essas pessoas vão lidar com a língua e vão se apoderar da própria língua, né? Então, não é muito difícil a gente, por exemplo, encontrar espaços, pessoas que não falam por vergonha. Por que será que elas não falam por vergonha? Ou então a gente encontrar com pessoas que, de repente, descobrem que você tem um doutorado, faz faculdade, e começa a escolher um vocabulário hiperbólico, que também é um lapso de vergonha, é por causa da vergonha. Então, assim, tudo isso faz parte dessa discussão aqui. Então, é bom fazer essas localizações. E quando ele traz esse significado das palavras, né, enraizado na linguagem cotidiana, a gente precisa pensar nisso num contexto de Brasil que, além de tudo, é xenofóbico e elege o falar sudestino como falar oficial. Né? E aí, quando a gente vê, sei lá, um filme lá, Bacurau, a gente vê essa nova série aí da Globoplay que se passa, a gente fica entre o exótico, e aí sempre começa a ganhar muitos prêmios, porque é exótico, mas até que ponto o exótico se justifica? É um outro ponto a se pensar. E essa ideia da aquisição de linguagem para as pessoas subalternizadas, né? Como é que se dá? Há um respeito a essa aquisição de linguagem para as pessoas que vêm de um outro contexto? Não há. Vamos conversar sobre a educação dos povos originários do nosso país.
Não preciso nem falar das pessoas pretas faveladas da cidade. Vamos falar como se dá o respeito ao trabalho, tem muito trabalho muito sério, mas de maneira de políticas públicas, interesse social, difusão, né? Como se dá a discussão sobre o letramento, a aquisição de linguagem com pessoas que estão no Brasil, mas são indígenas e que falam como língua materna outras línguas, senão o português, mas que também têm o português imposto a elas. Como se dá? Será que flerta? É algo que eu não tenho resposta, é algo que interessado em um tema de mestrado. Eu tenho interesse em orientar. Como se dá isso? Há um respeito? Há uma confluência? Dentro dessa confluência, há um resultado propositivo? Ou a gente está diante de um atrito? O que significa você impor um idioma a uma comunidade que não se identifica com os valores daquela sociedade e que faz parte daquela sociedade por um motivo de colonização? Então, são coisas que vieram assim à minha cabeça, eu estou compartilhando aqui com vocês, e é pensar o quanto a linguagem, e aí a gente localiza, o quanto a língua portuguesa, no nosso caso, ela é uma língua colonial e neoliberal. O quanto os nossos comportamentos ainda são voltados ao norteamento, o quanto a gente ainda se depara com o susto de que a palavra denegrir não deveria ser um demérito, porque ser negro não é um demérito, mas ainda é utilizado dentro de uma escala de bom falar, ao invés de falar demérito, você fala denegrir, e no final você está cometendo um ato de racismo linguístico. E o quanto essa discussão ela é aberta ou não é aberta. O quanto é possível discutir isso com os pares, com os meios acadêmicos, com uma lucidez acadêmica propositiva, e até que ponto esse tipo de discussão abre um espaço de atrito e, muitas das vezes, uma disputa feudalística pela sua área. Porque falar isso significa que o outro que fala outra coisa é uma agressão. Não se trata disso. Mas, às vezes, é recebida dessa forma, o que mostra, mais uma vez, um comportamento neofeudal da academia. Então, são coisas a se pensar. E, para terminar, como é que as filosofias africanas, que é de onde eu venho, de onde eu parto, meu lugar de conforto, como é que elas pensam a aquisição da linguagem? Primeiramente, todo ser humano é um sol vivo. Ponto. Sem exceção. Não é todo ser humano menos o fulano, menos a pessoa trans, menos ninguém. É todo ser humano, ele é um sol vivo. E que é uma responsabilidade coletiva gestar esse sol para que ele possa chegar ao seu sol do meio-dia e ter um entardecer com dignidade. E, nesse sentido, a linguagem é essencial. Então, como é que a gente vai, num cenário de Brasil, ter o nosso sol aceso se a gente acessa uma linguagem que é totalmente atravessada pelo colonialismo? Então, a gente está aí dentro de um dilema, um impasse que deve ser discutido com muita seriedade, e de forma muito propositiva, ouvindo diversos agentes, porque essa discussão não pode ser levada por um agente. É como falar de educação. Você nunca, uma pessoa, um ministro da educação, nunca ele sozinho, ela, vai dar conta dos problemas que é a educação do Brasil. Precisamos do quê? Dos agentes que estão envolvidos com a educação, que pensem em conjunto. É a mesma coisa em todas as áreas. Então, voltando à filosofia africana, esse Muntu, esse ser humano, que é um sol vivo, ele é composto por diversas partes do ser que contemplam o todo. E uma dessas partes é o corpo. O corpo é a morada do ser. Não há possibilidade da gente existir nesse plano físico sem um corpo. E o corpo ele é ligado à mente, porque não há pensamento sem o corpo. Então, esse processo de aquisição da linguagem, a linguagem e tudo mais, dentro da noção filosófica das várias filosofias africanas, ele vai estar muito mais associado a uma experiência corpo-coração. Então, e a própria, biologicamente, o coração e o cérebro eles têm uma relação muito importante de bombeamento, oxigênio, Nós pensamos no ritmo do nosso coração, O fluxo do seu pensamento, ele é influenciado pelo ritmo do seu coração. Ritmo físico, bombeamento, não o sentimento também, mas não o sentimento. Então, como é que a gente pode falar de aquisição de linguagem, pertença, todos os processos que estão ligados ao eu,
a sua localização na existência, como é que a gente vai falar sobre isso partindo de uma agência exclusivamente anglo-europeia? Então, eu acho que a grande vantagem da gente ter obras como essa é a gente conseguir ler a obra, que é uma obra muito atual, é uma obra, apesar de não ser contemporânea, ser moderna, é contemporânea, né? Ela fala muito para a gente. Então, a gente consegue pensar, né, esses flertes que ela faz, porque eu acho ela muito aberta, e muito aberta ao diálogo, à proposição. Então, eu acho que a grande sacada dessa obra, desse trabalho, é justamente pegá-la e pensar a nossa experiência, e pensar os nossos processos, e pensar o quanto a gente insistir em falar um português e ainda entrar em disputas internacionais sobre qual é o melhor português, quando, na realidade, nua e crua, ninguém aqui fala português. A gente fala português e sempre falou português. Porque todo mundo fala falando, comendo, bebendo, mesmo que você seja um pós-doutor. Na lida diária da vida, a gente come o D. E por que a gente come o D? Porque a gente sofre de uma influência direta da língua banto ou vimbundo. Ficou de sotaque com o português do Brasil. Né? E eu não estou falando nem das palavras africanas, indígenas, eu estou falando assim, algo que atravessa a linguística, que é estudado em laboratórios, por exemplo, tem um laboratório da FRJ que estuda isso e que percebe que existem na língua portuguesa marcas e influências daqueles que foram o quê? Educados e tiveram outras línguas maternas, mas que tiveram que aprender a língua portuguesa, e isso tem influência. Qualquer um de nós que aprende a falar outra língua, vai falar outra língua, é atravessado pela sua língua materna. Mas então, por que se uma pessoa fala francês de língua materna, alemão de língua materna, e ela fala português, todo mundo acha muito bonitinho, mesmo que ela esteja falando tudo errado? Agora, se é uma pessoa lá de Belfort Roxo falando bicicleta e Cláudia, aí não pode. Quando, na verdade, a pessoa está passando pelo mesmo processo de rotação linguística que sofre um chinês que só fala flango. Qual é o peso e a medida? Então, eu acho que a reflexão aqui, sair daqui, que eu quero deixar para vocês, é refletir que tudo precisa de uma agenda. E como é que a gente consegue pensar a agenda, tanto do filósofo, né, quanto da sua estudiosa, a Hannah, quanto a gente consegue pensar essa agenda para uma realidade que é de desgraça coletiva do Brasil. Certo? Muito obrigada. Eu só posso agradecer a todo mundo que está aqui, todo mundo satisfeito. A minha terapeuta falou, aproveita. Né? Assim, estou tentando, né, para aproveitar, que eu estou gostando muito. E, enfim, mas aprendendo e, né, me sentindo instigada pela... Queria agradecer muito ao André Magné e à Zanelli de estarem aqui. E a gente tentou montar a mesa assim, desafiadora mesmo, né, para nos desafiar intelectualmente, que eu acho que é para isso que a gente está aqui. Mas muito obrigada. Queria só agradecer pela recepção, pelo diálogo. Eu gostaria de escutar mais de vocês, né? Mas todo mundo está com fome. Né? E estamos por aí. Podemos dialogar também no corredor. Um abraço. Agradecer a escuta. Eu acho que é um caminho muito frutífero. Eu vejo com muito bons olhos, assim. É de campo mesmo, entende? De campo não explorado, porque há muito que se pensar nessa área. E é uma área que eu percebo academicamente, principalmente nessas comissões de pós e tal, que ela é muito promissora de pesquisa, de interesses de agência de forma. Mesmo aquela coisa que, né, querendo ou não, o dinheiro no final, né, conta muito. Então, eu espero que vocês tenham se sentido assim, instigados mesmo a querer aprofundar e dar conta dessas lacunas que a gente aqui só está, na verdade, inspirando, né, mas que precisa... esse interesse precisa ser desperto, principalmente a quem está chegando agora, para que essas pesquisas possam continuar de uma forma mais autocentrada nas nossas experiências. Né? Também se permitir a falar em primeira pessoa com base nas próprias teorias. E, às vezes, a gente, por conta mesmo do contexto, Brasil, etc., às vezes a gente fica muito inseguro, né? Sempre se colocando num lugar menor em produção de conhecimento em relação aos americanos, aos europeus em geral, quando, na verdade, cada um só dá o que tem para dar, a partir da sua localização de mundo, né? Então, esse lugar de localização, ele é muito essencial. E agradecer também, André, pela experiência, te ouvir foi muito bom, e eu concordo com tudo que você falou no final, é isso aí. Tem atravessamentos, o conceito de transculturalidade é muito interessante para pensar linguagem, assim, fica a inspiração para vocês. Agradecer a Alessandra e Paulo pelo convite, eu estou dando susto.
quando eu fui convidada, eu falei, gente, o que eu vou fazer nessa mesa? Mas no final foi muito prazeroso. Então, muito obrigada. Então, agradeço a presença de todos aqui. Espero que vocês leiam o livro. Agradecemos a você, ouvinte, pela audiência e nos encontramos no próximo episódio do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC Rio.